Quem está feliz aqui, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui, fico muito honrado pelas palavras do pastor Neto, né? Eu vi que ele disse com ênfase assim que eu era um grande referencial. E eu já descobri que o Hugo me chamou de gordo aqui, né, irmãos? Mas eu sou mesmo, fico envergonhado com isso, não? Amém? Vocês estão em paz, estão felizes? Estão dispostos e abertos para receber? Vocês conseguem crer num grande avivamento que a Zona Leste vai experimentar? Poucos, eu vou te dar a oportunidade de falar de novo. Você se sente preparado e aberto para o grande poder que a Zona Leste vai experimentar? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: isso passa por você. Você já parou para pensar, nós estamos em férias escolares ainda, sim ou não? Você já parou para pensar que agora, nas férias, pode ter uma professora ou um reitor de uma universidade orando por você? Orando para que você, quando volte às aulas, possa manifestar quem você é. Você sabe que no mundo existe um desejo, uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus? Você já parou para pensar que agora pode ter uma professora orando? Senhor, que na volta às aulas, os filhos de Deus possam se manifestar nesse lugar. Sabe, irmãos, existe uma expectativa no mundo em conhecer vocês, em conhecer a sua história, em conhecer aquilo que o Senhor quer fazer dentro do seu coração. E isso passa muito por você ter compreensão dessa identidade radical. Quem é você? Você precisa ter o seu coração com essas coisas resolvidas para entender o que Deus quer fazer, porque o nosso adversário, meus irmãos, ele tem um trabalho. Qual que é o primeiro trabalho que o diabo tem na vida de toda pessoa? É para que você não se converta. Então eu não sei se quando você se converteu foi assim, mas na maioria das pessoas é uma grande luta até que a conversão aconteça. Ou seja, o nosso adversário trabalhando para que você não tenha um encontro com o Senhor. Talvez você sente hoje essa resistência no crescimento da sua célula, no crescimento do seu discipulado. Talvez você sinta essa resistência para encher o encontro. Mas graças a Deus que você se converteu, amém? Graças a Deus que você foi alcançado pelo sangue de Cristo. Mas depois que você converte, o diabo não desiste do trabalho dele. Ele muda. Ele tinha um plano A, que era você não se entregar. Mas já que você se entregou, agora ele vem com o plano B. E qual que é o plano B, pastor? O plano B é distrair você. Irmãos, eu estava conversando essa semana com os pastores de jovens lá da nossa igreja, e eu descobri essa semana que tem uma página na internet chamada Fuxico Gospel. Rapaz, eu falei, o que está acontecendo aqui? Tem alguém que provavelmente é crente, que criou uma página na internet para falar das fofocas dos crentes. E qual que é o problema? É que tem um monte de gente que segue, e não é ímpio que vai saber o que nós estamos fazendo, é outros crentes. Qual que é o problema disso? O que o diabo usa com essas artimanhas e estratégia? Ele tira os nossos olhos do foco. Ele tira os nossos olhos da coisa correta. Ele faz o seu coração se envolver com outras coisas. E aqui eu estou usando o exemplo de uma página da internet, mas eu tenho certeza que ao longo do caminho você já se sentiu distraído. Ao longo do caminho você já pegou se preocupando com coisas que não precisavam. Ou arrumando confusões dentro da igreja com gente que era para ser seu aliado, discutindo por coisas que você não precisava discutir. Alguém já passou por isso aqui? Rumou a confusão na célula. Por quê? Por causa da lista do lanche. Irmãos, será que precisa brigar mesmo para saber quem que vai levar fofura uma semana sim, outra não? Não precisa. Mas por que isso vira uma confusão? Porque é o diabo levantando o seu plano, distraindo a gente. Porque quando ele distrai a gente, o nosso trabalho para de ser feito. Quando você fica distraído, você abre o seu coração para os problemas. Você começa a colocar os seus olhos em coisas que você não devia. E aí que você vai perdendo sua identidade radical. E lá na igreja de Roma,
Eu não sei se você tem o conhecimento disso, mas a igreja de Roma não foi o apóstolo Paulo que plantou. Foi uma igreja que surgiu, mas o apóstolo Paulo, com muito encargo, escreveu uma carta para essa igreja. E lá para a altura do capítulo 14, eles entraram numa discussão. Parece que é um negócio, só porque eu sou gordo vai falar de comida, né? Mas tinha uma discussão na igreja. Pode ou não pode comer carne oferecida a ídolos? Pode ou não pode tomar vinho? E eu tenho certeza que um dia já surgiu essa discussão aqui. Pode ou não pode tatuagem? Pode ou não pode ouvir música secular? Pode ou não pode ir para determinado lugar? Pode ou não pode ter determinado tipo de amizade? E essa confusão começou a acontecer na igreja de Roma. Podemos ou não podemos? Porque alguns irmãos têm ficado escandalizados. Devo ou não devo fazer isso? Qual que é o limite da decisão que eu tenho? E aí o apóstolo Paulo escreveu lá no capítulo 17 de Romanos 14. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só, irmãos, a discussão era sobre a carne. Era se podia ou não podia fazer aquilo. Aí o apóstolo Paulo chega no meio da confusão e fala assim, ó: para de se preocupar com o que pode ou não pode, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Vamos de novo para você decorar. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Ou seja, em vez de vocês ficarem se preocupando com o que pode ou o que não pode fazer, vocês têm que voltar para a identidade do cristão, que é justiça, paz e alegria. Sabe, irmão, se você pegar esses 3 conselhos e levar para sempre, você vai ir até o final da caminhada, até o dia que Cristo te levar, íntegro, sem se perder, sem se distrair. Ou seja, tudo o que envolve a sua vida, você precisa passar por esse filtro. Qual filtro? Justiça, paz e alegria. E eu gostaria de explanar um pouco com você esse assunto, para que você possa compreender melhor. Quando você pensa em justiça, eu não sei você, mas quando eu penso em justiça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o justiceiro da Marvel. Já viram o justiceiro da Marvel? Tem uma caveira branca no peito aqui, ó. E o que alimenta a justiça dele, você sabe? Vingança. E aí quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em vingança. A gente pensa que alguém precisa resolver o problema que foi feito. O cara estrupou uma criancinha, do que ele precisa? Justiça. E o que a justiça faz? Ela vinga aquele que foi ofendido. Mas não é essa justiça que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não é essa justiça que a palavra de Deus quer ensinar sobre o que é o reino de Deus. Então que justiça é essa, pelo amor de Deus? Essa justiça é Jesus Cristo crucificado. O tema aqui dessa imersão é vida radical. Mas você só pode ter uma vida radical se você primeiro ter uma mente que teve revelação da justificação em Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? A sua mente precisa ter a revelação de que você é justificado. Quando você entende que é justificado, a acusação não tem mais poder sobre a sua vida. Se não existe mais espaço para acusação, você pode servir a Deus em paz. E se você serve a Deus em paz, você vai viver a vida cristã com alegria. Mas se você não tem revelação da justificação em Cristo, você fica preso debaixo de um espírito de acusação. A gente vem aqui e prega sobre vida radical. Ao invés disso ser para você um lançador, é para você um apaziguador.
Em vez de te levar a viver o sobrenatural, você fica paralisado. Porque você olha para a vida radical e fala assim, eu não sou radical. E aí, em vez de sair daqui impulsionado em servir o reino de Deus, você fica paralisado na acusação, porque você tem vivido uma vida errada. Mas na verdade, qual que é a verdadeira compreensão que você precisa ter? É de que você foi justificado em Cristo. E o que é ser justificado em Cristo, pastor? Você tinha uma dívida. Você já deveu alguém? Quem aqui já deveu alguém? Levanta a mão. Irmãos, aqui, vamos ser sinceros. Uma coisa é dever uma pessoa que você vê. E aí você pode fugir dela. Vamos imaginar, não sei se você já passou por essa situação. Vamos imaginar que eu estou devendo R$100 para o pastor Neto. Peguei emprestado, liguei para ele, falei, ó, acabou meu combustível, dá para emprestar R$100? Aí na hora ele foi e fez o Pix. Aí beleza, passou um mês, eu não paguei. Aí eu estou no mercado, fui fazer compra. Aí está o meu carrinho lá, Nutella, Coca-Cola, o que mais é caro no mercado? Falei. Hã? Tudo isso aí, picanha, hã? Um bife ancho, vou fazer um churrasco hoje, o carrinho lotado. Aí eu estou indo para o caixa pagar, de que eu encontro? O pastor Neto. Como é que arruma desculpa, irmãos? Ô pastor Neto, você passa VR? Pode pagar aqueles R$100 que eu estou devendo? Você fica constrangido, não fica? Isso é dever alguém. Quando você deve alguém, você não fica em paz. Você fica debaixo de espaço de acusação. Você fica se sentindo condenado. Mas irmãos, uma coisa é dever uma pessoa que você vê. Agora imagina dever Deus. Você já viu aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris? Que o Julius fala assim, ó, quando você for tomar banho eu vou estar lá. Já viram esse episódio? Aí tá o cara tomando banho, ele abre a cortina assim, ó. É tipo dever Deus. O que o salmista fala? Se você subir ao mais alto monte, o quê? Eu estarei lá. Se você cavar na mais profundeza e se esconder lá, adivinha? Eu vou estar lá. E se você pegar um barquinho e for para as profundezas do mar, adivinha? Eu vou estar lá. Então dever a Deus é um negócio difícil, porque não dá para fugir. E é em cima dessa dívida que muitas pessoas saem do caminho de Deus. É em cima dessa dívida que muitas pessoas param de liderar a célula. É em cima dessa dívida que as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque elas se sentem tão pecadoras e erradas que elas preferem se distanciar do Senhor. Então, se Deus está em todo lugar, imagina na igreja. A hora que tocar o louvor e eu perceber que eu devo a Deus, eu não estarei em paz. Mas o que é a justificação então? A justificação é de que o seu problema foi resolvido na cruz do Calvário. Vou falar de novo, vou te dar a oportunidade de falar glória a Deus. Talvez eu te peguei desprevenido. Mas a justificação é que o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Olha só o que João escreve em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que esconde o pecado, que guarda debaixo da cama, que cobre com lençolzinho e deixa ali quietinho, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Era isso, irmãos? Porque esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que isso significa? Significa que o que Jesus fez na cruz resolveu o problema do pecado. E se o problema do pecado está resolvido, eu posso dizer: eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmão, se a sua mente tem revelação de que você foi justificado, você não vai viver debaixo de condenação. Por que líderes entregam célula? Porque estão debaixo de acusação. Porque eles não têm compreensão da justificação. Eles não têm compreensão do tamanho do perdão. Eles não têm compreensão de que receberam o dom de Deus. E o dom de Deus é o perdão dos pecados. A primeira coisa que você precisa entender na vida cristã é a justificação em Cristo Jesus. Jesus foi crucificado no meu
e no seu lugar. E quando ele morre na cruz, ele paga pelo meu e pelo seu pecado. Você conhece pessoas que deixaram de vir à igreja por conta de pecado? Sim ou não, irmãos? Mas o que nós precisamos entender? É de que esse assunto já foi resolvido diante de Deus. Mas o que move todas essas coisas? O que move o mundo espiritual é a fé. Sabe, no mundo que nós vivemos hoje, é movido pelo dinheiro, irmãos. Se alguém quer ser feliz hoje no mundo, ela precisa ter dinheiro. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no shopping e comprar o que você quiser. Já teve essa oportunidade? Já teve a oportunidade de ir num restaurante e pedir um prato sem se importar com quanto custava? O mundo é movido por isso, por esse dinheiro. Mas, irmãos, entenda, esse dinheiro não tem poder para mover as coisas espirituais. Qual que é o dinheiro do céu, então? O dinheiro do céu é a fé. É com a fé que você compra as coisas. É com a fé que você se apropria. E a primeira coisa que você precisa se apropriar é da justiça em Cristo Jesus. Eu fui perdoado. O pecado que eu tinha como problema foi resolvido. A palavra original que aparece aqui em justiça, em Romanos 14, diz assim, num sentido amplo, estado daquele que é como deve ser, justiça, ou seja, condição aceitável diante de Deus. Se você pegar a palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, você vai entender um princípio, que a única pessoa que podia chegar diante de Deus eram os justos. Eram aqueles que não tinham pecado, eram aqueles que tinham a vida íntegra. Só que quando nós olhamos para a nossa realidade, você é justo? Olha para a sua realidade natural, não tem justiça em você. Então a maneira de você chegar até Deus é através de quem? Através de Cristo. Por quê? Em Cristo você é feito justo. Em Cristo, agora você pode ser aceito diante de Deus. Por isso que você precisa ter revelação disso. O que é revelação? Revelação não tem a ver com a minha pregação, não tem a ver com a minha homilética, não tem a ver com a minha hermenêutica, não tem a ver com o louvor, que é muito bom. Cadê as meninas? O louvor é muito bom, mas revelação não tem a ver com o louvor. Revelação não tem a ver com que se você presta atenção ou não no que eu estou pregando. O que é revelação? É quando o Espírito tira o véu do seu coração e você começa a compreender as coisas sobrenaturais. E você precisa sair daqui nesse dia de imersão tendo uma compreensão. Você foi justificado em Cristo. Você não precisa viver mais debaixo de condenação. Por quê? Porque Deus não resolveu o problema temporariamente, não, Ele resolveu o problema para sempre, porque há 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Irmãos, olha que poderoso isso, o pecado foi resolvido na cruz do Calvário, em Cristo você foi justificado. Irmãos, olha o quanto isso é poderoso, olha só o que você precisa entender. Quem que foi ofendido nesse relacionamento? Foi Deus ou foi você? Foi Deus. Foi Deus, foi Deus. A criança aqui disse, foi Deus. Foi Deus quem foi lesado. Mas o perdão partiu de quem? De Deus. Você errou com Ele, mas Ele decidiu perdoar e resolver o seu problema. Quando Ele envia Jesus Cristo para assumir o seu lugar na cruz do Calvário. E olha só o que a Bíblia diz, lá em Romanos 5:9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu... Não está projetando aqui? Vou falar de novo. Romanos 5, do 9 ao 11. Será que foi? Agora foi. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu... O que justificou você? Foi o sangue. Estava ouvindo o pastor Luiz essa semana, e ele pregou uma palavra, novamente, falando sobre a parábola do filho pródigo. Quantos aqui já ouviram a história do filho pródigo? Todo mundo já ouviu. E toda vez que eu ouvo o pastor Luiz, escuto o pastor Luiz, ele traz uma nova revelação. Ele já falou que o personagem principal da história é o pai amoroso. Que não devia ser a história do filho pródigo, mas a história do pai amoroso.
Depois ele veio falando sobre o irmão mais velho, que era tomado de justiça própria. E agora ele estava falando sobre um poder que manifesta na vida do filho pródigo, que é o poder da ressurreição. A Bíblia fala que o filho foi até o pai e falou o quê? Me dá a minha parte da herança que eu vou embora. E para um filho pedir a herança para o pai, ele está dizendo em outras palavras, para mim você morreu. Pegou o dinheiro, foi, gastou todo o dinheiro. Aí quando ele estava na... Pode falar merda? Quando ele estava na merda, ele falou assim, nossa, e agora? Não tenho o que comer, vou passar fome, vou morrer. Aí ele lembrou, não, eu tenho pai. Irmãos, não é bom ter pai? Esses dias eu precisava de R$120. Eu falei, pai, tem? Já mandou o Pix na hora. Eu falei, mano, ter pai é bom demais. Só o pai que resolve, ajuda a gente no dia mais difícil, o pai aparece. E ele lembrou que tinha pai. Mas irmãos, a Bíblia fala que antes de chegar em casa, ele preparou um discurso. Os irmãos lembram disso? Qual que era o discurso, você lembra? Pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas receba-me como um dos teus empregados. Esse era o discurso, estava pronto. E aí ele está indo no caminho. Por que ele queria dar esse discurso? Ele queria convencer o pai de lhe dar o perdão. Alguma vez na sua vida, quem aqui gostaria de ganhar um carro? Tem carta e gostaria de um carro? E está orando por um carro? Cadê? Levanta a mão. Aí, glória a Deus. Está orando, amor, por um carro? Minha esposa está orando por um carro também. E aí você vai orar por um carro. Eu não sei se já aconteceu aqui, pastor Neto, mas lá na igreja acontece. Aí os irmãos vão orar pedindo o carro. Aí eles falam assim, Deus, me dá um carro, porque é para a tua obra. Eu já comprei o adesivo, propriedade exclusiva de Deus. Comprei um outro adesivo para pôr embaixo, reino de Deus. E o meu carro vai ser para levar os irmãos da célula. Cadê um glória? Tem um glória aí? E esse carro vai ser, e aí ele já começa a orar em línguas, esse carro é para o Senhor. Por que esse irmão faz essa oração? Ele quer convencer a Deus de dar o carro. Ele está dizendo assim, por outras palavras, eu mereço, me dá um carro. Mas entenda uma coisa, você nunca mais esquecer, Deus não é movido por dó. Deus não dá nada para ninguém porque sentiu dó. Deus dá de graça. E a forma de receber é por intermédio da fé. Mas a primeira coisa que você precisa entender é de que você foi justificado em Cristo. Se você foi justificado em Cristo, você pode ir até Deus e pedir. Por que muitas pessoas não têm coragem de pedir a Deus? Porque elas não se sentem merecedoras. Irmãos, essa semana aconteceu um negócio engraçado lá na igreja. Eu não sei se aqui é assim, mas lá na igreja tem umas celas que é muito ruim. Vou te falar aqui, estou em casa, não estou em casa, irmãos? E vou te contar o contexto para você entender. O irmão era discipulador, e aí ele saiu da igreja, ficou fora dos caminhos do Senhor, mas sempre em contato com a igreja. Quero voltar, pastor, quero voltar. Passou 2 anos fora e voltou, dá uma glória a Deus. Voltou ele, a mulher, a filha, e voltou para a vida da igreja. E aí ele fez um pedido, pastor, eu queria que abrisse uma célula na minha casa. Glória a Deus, enviei um líder lá. Ele já era discipulador antes. Voltou, restaurou, adivinha o que eu fiz? O líder foi um dia na célula, na outra, esse rapaz virou o líder da célula. Dá um glória a Deus, irmãos. Ele assumiu a célula na casa dele, levou os irmãos e começou a célula. Aí eu fui ver o story da célula. Aí estava ele, a mulher dele, uma velhinha que eu não sei de onde veio, uma criança e um cachorro. Aí eu falei, mano, essa cela deve ser tão ruim que eu acho que nem o diabo quer ir. Mas sabe o que esse irmão entendeu? De que ele foi justificado em Cristo. E que se ele foi justificado em Cristo, ele pode pedir sem medo. E ele começou a orar pela célula. Começou a pedir a Deus para enviar pessoas para aquela célula. Domingo, foi um irmão no culto. 13 anos de outro ministério. Deus deu uma palavra para ele vir para a videira, ele veio para a videira, ele é novo, dos jovens ainda, e aí eu passei uma lista de 3 células para ele visitar. Essa que é ruim, mas que é perto da casa dele, então tinha um álibi, né?
E outras 2 que são melhores. Eu falei, tomara que ele fique na terceira, acho que vai encaixar mais no perfil dele. Mas a primeira que ele ia era na ruim. Aí eu liguei pro discipulador e falei, mano, ele vai na célula do ciclano. Vai lá visitar ele. Fica na célula esse dia, porque eu não sei se o rapaz vai gostar da reunião. Beleza, o irmão foi na célula, aí eu doido já para perguntar como é que foi a célula para ele, né? Aí deu umas 10h30, eu mandei mensagem. E aí, gostou da célula? Com medo já dele falar, nossa, que célula horrível. Aí ele respondeu, pastor, né? Sabe o que ele falou? Achei o meu lugar. E sabe o que é mais incrível? Na primeira reunião ele levou 10 visitantes. Irmãos, esse líder merecia? Não, até você nem conhece ele, sabe, ó. Não merecia. Nenhum aspecto da visão ele segue. A célula é muito ruim, mas ele cria que era justificado em Cristo e estava pedindo pelo crescimento da célula. Adivinha o que Deus fez? Deus fez a célula crescer, porque Deus não é movido por dó, Deus é movido por fé. Você pode dar um glória a Deus com mais vontade? Aleluia. Então repete-se comigo. Justiça. Paz. E alegria. Continuando o texto aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Olha só, você era inimigo de Deus. Você estava afastado do Senhor. Mas quando Jesus é crucificado, agora você recebe a reconciliação pelo sangue. E aquele que era inimigo, agora passa a ser filho. Irmão, se você não tiver compreensão da justiça em Cristo Jesus, você não vai durar muito tempo dentro da videira. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque as coisas não podem ser movidas pela sua força. Você não vai conseguir fazer de forma natural. Você precisa ser movido pela justiça em Cristo Jesus. E isso precisa estar claro na sua mente. Você precisa sair daqui nesse dia tendo clareza que você foi justificado em Cristo e não precisa mais viver debaixo de condenação. O diabo, ele tem que pensar assim, eu não vou nem mais lá atormentar ele, porque eu sei que ele já entendeu que é justificado. Eu nem consigo mais lançar coisas na mente dele, porque quando eu lanço na mente, ele já repreende, fui justificado. Porque, irmãos, vamos ser sinceros aqui. A Bíblia diz que o diabo é o quê? O pai da mentira. Mas às vezes o diabo nos fala a verdade. Você fez o que não devia, ele fica como um crente como você, sabe nem jejuar. É assim, alguém já passou por isso? Jejum de 21 dias, você anuncia para Deus e o mundo, você vai ter uma refeição. Primeiro dia, beleza. Segundo dia, você almoça. Aí à noite chega em casa, tem pizza. Você fala, Deus, amanhã eu não almoço. Vou adiantar. E aí você quebra o jejum. Terceiro dia, você nem está fazendo mais jejum. O que o diabo vai fazer? Ele bate na sua porta e começa a fazer o que na sua mente? Te acusar. Te acusar. Te acusar. E quando nós vivemos debaixo de acusação, nós distraímos os nossos olhos do Senhor. Qual que é a maneira de vencer a acusação? É tendo revelação da justificação. O diabo não pode acusar aquele que não há nenhuma condenação, porque está em Cristo Jesus. Uma vida radical é uma vida que tem compreensão de que foi justificado em Cristo, de que o pecado não pode mais o paralisar. E por que você não peca mais? Não é porque você é obrigado. Não é por medo do pastor. Você não peca mais porque você teve revelação de que em Cristo você não é mais escravo do pecado. E se você não é mais escravo do pecado, você pode dizer não ao pecado. Aqui na escola tem o Proerd? Tem Proerd aqui? Proerd é o programa. Olha que bênção. Proerd é uma lição, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Você pode dizer não para o pecado, porque em Jesus você foi justificado.
Antes você não podia dizer não, porque você estava aprisionado, mas agora você pode rejeitar. E vou repetir, você não rejeita por medo, você rejeita porque o pecado foi vencido na sua vida em Cristo Jesus. Repete comigo: justiça, paz e alegria. E o texto continua: muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, no Velho Testamento, Deus escolheu um povo, Israel, mas não era Israel toda que podia ir até Deus. Dentro dos israelitas tinha uma tribo, a tribo de Levi. Dentro dos levitas tinham os descendentes de Arão, os sacerdotes. E dentro dos sacerdotes tinha o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia ir falar com Deus. Mas eu e você, no pior dia, no pior estágio, no pior problema, depois do pior pecado, nós podemos simplesmente fechar os nossos olhos e cantar: paz com Deus, que você vai ser tocado pelo Senhor. Por quê? Porque o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário resolveu o seu problema com o pecado. E se antes só o sumo sacerdote podia ir até Deus, agora eu e você temos livre acesso à sala do trono. Porque se formos justificados, podemos justos chegar até o trono de Deus. Se você não compreender isso, irmão, não adianta você liderar célula, você abrir núcleo, você evangelizar, porque você vai cair em acusação. Por isso que o primeiro ponto da vida de todo crente é entender que foi justificado. Isso é libertador. É libertador entender que o Senhor já resolveu o maior problema que você tinha, que era o problema que você tinha com Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E o segundo aspecto é a paz. Então, depois de ter sido justificado, o que a justiça produziu? Ela produziu a paz com Deus. Agora você pode chegar ao Senhor sem acusação. Agora você pode clamar ao Senhor sem medo. Por quê? Porque você foi justificado. E se você foi justificado, você pode viver em paz. Irmãos, a melhor coisa que tem é viver em paz. É viver resolvido. Olha só, quem que nos ensinou essas coisas que eu estou te falando? O apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo Paulo que estava preso na cadeia. Estava ele e Silas lá presos. À meia-noite, a Bíblia é clara em dizer: Paulo e Silas presos à meia-noite. Quando de repente eles fizeram o quê? Começaram a louvar a Deus. Que vamos ser sinceros. No dia ruim, você quer louvar? Você quer vir na igreja? Você quer orar, ler a Bíblia? A gente fica preocupado com a situação, fica preocupado com o problema. Mas o apóstolo Paulo, à meia-noite, preso na cadeia, estava em paz, louvando a Deus. Por quê? Porque ele entendeu esse princípio: aqueles que estão justificados podem viver em paz. E essa paz, a palavra original, ela tem alguns aspectos. Primeira coisa, estado de tranquilidade nacional, ou seja, é a paz de uma nação. É quando uma nação não está em guerra. Também diz que é a ausência da devastação e destruição da guerra. Mas aqui vem um ponto que eu quero falar com você: paz entre os indivíduos. Olha só, a justiça que fomos feitos em Cristo Jesus, e agora a paz. Essa paz com Deus, amém? Mas não só com Deus, é também a paz entre os irmãos. Cadê os casados aqui? Peraí, não responde ainda. Eu vou perguntar e você fala com vontade, tá? Para você mostrar que você está feliz com o seu casamento, tá bom? Cadê os casados aqui? Ah não, vamos mais, vamos. Vamos de novo, vai. Cadê os casados aqui? Vamos mais uma vez? Cadê os casados? Está melhorando, até o final você vai ficar bom. E aí você é casado. E aí você sabe que no casamento tem guerra, não tem? Mas o que tem que vencer? É a paz.
Mas para ter paz no casamento, alguém precisa perder, amém? Sim ou não? Aí esses dias um amigo meu fez um story. Venci uma discussão, indo dormir tranquilamente. Arrumou a coberta, o travesseiro assim, ó. Aí ele foi distanciando, dormindo na calçada. Ele ganhou a discussão, mas perdeu o casamento. Entenda uma coisa, irmãos. Para que a obra que nós estamos edificando possa ser uma obra longa, duradoura, que vai deixar um legado, que vai alcançar muitas gerações, precisam ter pessoas dispostas a lutarem pela paz. E lutar pela paz não é vencer a discussão, mas é estar disposto a perder. Quando as pessoas te ofendem, você quer ir lá tirar a satisfação ou você está disposto a perdoar? Quando as pessoas levantam calúnia contra você, você quer ir provar que elas estão erradas ou você vai servir ao irmão até o ponto de constrangê-lo? Existe uma forma que os crentes vencem, e os crentes vencem quando morrem. Nenhum glória a Deus. Você precisa estar disposto a conciliar pela paz. Pastor, hoje quais são as igrejas que estão reunidas aqui? Itaquera, Grimaldi, Cidade Tiradentes. As 3? Então, e Mogi. Lançaram Mogi ali, ó. Plantação aí, ó. Itaquera, Cidade Tiradentes, Grimaldi e tem os irmãos de Mogi. Vou considerar os irmãos. Estou profetizando já. E os irmãos de Mogi. E aí você está na sua igreja local. E não sei se você já está há muito tempo na igreja ou não, mas eu preciso dizer uma coisa. As pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão errar contra você. Elas vão vacilar. Vai ter fofoqueiro na igreja também, você sabia disso? Você sabia disso? Irmãos, assim ó, volta para cá, você entendeu tudo isso, né? Eu tenho certeza que isso acontece aqui também. Eu não sou muito bom de esporte, você já percebeu, né? Sou meio desengonçado para isso. Mas tem um esporte que eu gosto, a resenha. Quem gosta de resenha aqui? Nossa. Os irmãos falam, pastor, vai ter futebol. Eu falo, mas vai ter churrasco. Eu não sei fazer gol, não sei nem entrar em quadro do colete, nem me serve. Mas se tiver churrasco, eu vou. Alguém mais é desse time aí? E aí, aquele momento de descontração, de dar risada. E você sabe onde que acontece os maiores B.O. da igreja? É na resenha. É na resenha que você ofende. É na resenha que você fala o que não devia. É ou não é, irmãos? E aí surgiu o problema. Como é que a gente resolve o problema? A gente resolve, primeiro, perdoando e também pedindo perdão. Uma coisa que você precisa estar disposto a fazer na sua igreja local é manter a paz. Você não está aqui para ser um justiceiro. A maneira de resolvermos as coisas é apaziguando os problemas. Quando as pessoas te ofenderem, quando elas falarem mal de você, como é que você resolve? Eu aprendi isso com o meu pastor Fernando. Uma vez a gente estava no prédio, a gente estava numa sala, e tinha um irmão na sala do lado, falando mal do pastor. E falando mal mesmo, Neto. E aí eu e ele ouvindo a pastora chorando. Ele tinha acabado de chegar de Goiânia. Chorando, tá, e o irmão metendo o pau e falando. Ele tinha maneiras de resolver isso, tinha ou não tinha, irmãos? Qual que é a primeira maneira? Pôr a camiseta do justiceiro, chutar a porta. O que vocês estão falando de mim? Vamos resolver agora. Podia resolver assim ou não podia? Quem você acha que você é? Ele poder mandar os irmãos embora da igreja. Era discipulador ainda. Ele podia entrar na sala e falar assim, ó, amanhã vocês passam na RH da igreja, entrega a célula, não vai ter rescisão, nem dias trabalhados, vocês estavam sendo mandados embora por justa causa. Ou ele podia simplesmente esperar chegar o domingo. Durante a palavra, falar assim, irmãos, gostaria que o casal ficasse de pé? Irmãos, quarta-feira eu estava na minha sala e os irmãos estavam falando mal de mim. O que os irmãos acham disso? Podia ou não podia, irmãos? Mas sabe como ele resolveu, Neto? Ele marcou uma janta na casa dele, chamou o casal e não tocou no assunto. Sabe o que ele fez? Ele serviu até ponto dos irmãos serem envergonhados por aquele que o servia. Os irmãos estão entendendo qual que é a maneira que nós resolvemos no reino de Deus? Se existe alguém que te ofende, presenteie ele, sirva ele.
Tem alguém que está te gastando muito aqui na igreja? Vai servir ele, ao ponto dele ser constrangido, ao ponto dele perceber que está errado, porque você decidiu servir. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, nesse aspecto, é a paz que você recebeu com Deus, mas é a paz que você conserva com os irmãos. Pastor, por que eu tenho que manter paz com os irmãos? Você não sabe o que fizeram para mim. Olha o que você fez com Deus e ele decidiu ter paz. O ofendido foi ele, mas ele levantou a bandeirinha de paz. Eu quero paz com você. Quanto é que você está devendo? Eu vou me pagar. Eu vou mesmo me pagar, para a gente poder voltar a ter relacionamento. O ofendido decidiu perdoar aquele que ofendia. A sua dívida era tão grande e você foi perdoado. Os irmãos que estão à sua volta nunca chegarão ao preço que você deveu para Deus. Perdoe. Foi essa mesma parábola que Jesus falou sobre o credor infiel. O cara estava devendo 1 milhão e foi perdoado, mas foi cobrar o que lhe devia R$100. O que é isso? É quando eu não demonstro para o outro aquilo que eu recebi. Aquele que é muito perdoado, ele muito pode perdoar. Quando você tem compreensão da justificação que você recebeu em Cristo, vai ser fácil perdoar, vai ser fácil servir, vai ser fácil perder as discussões, porque você entendeu o que Cristo fez por você. Mas quando você vive pelo mérito da justiça própria, em vez de paz, você sempre vai produzir confusão. Em vez de resolução dos problemas, você vai causar problemas dentro da igreja. Mas não é dessa maneira que nós trabalhamos, meus irmãos. Nós que recebemos paz com Deus, nós implementamos a paz entre nós. Cadê as irmãs aqui? Esse dia eu estava vendo a minha esposa resolvendo problema de irmã. Rapaz, vocês dão a mulher... É ou não é, pastor? Quem lidera a mulher aqui? Cadê as mulheres? Irmão, não é, porque eu não quero ofender, mas mulher dá problema, não é? Mulher não dá trabalho. Às vezes eu vou ver essa discussão. 40 minutos no telefone. O que aconteceu, amor? Ah, sumiu a tesoura do Domingo Kids. Estão tudo revoltada lá. Ah, amor, o que aconteceu? Festa da colheita. Foi 2 irmãs com o mesmo vestido da Renner. Você não sabe o tamanho do problema. Aí eu fico pensando, precisava do problema? Irmãos, entendam uma coisa, não seja o causador de problema, seja o causador de soluções. Se alguém tiver que perder, que seja você. Não precisa todo mundo perder, só precisa você perder. Se você decidir perder, você individual, a igreja vence, a igreja prevalece, a igreja vai continuar. Mas se você quiser vencer, se cada um de vocês quiser vencer, nós vamos acabar com a paz. Entenda uma coisa, a paz que você recebeu de Cristo, é a paz que você tem que causar entre os irmãos. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Dentro do reino de Deus não deve existir guerra. A guerra é nós contra o império das trevas, não aqui dentro. Por isso que eu vou repetir. Se alguém precisar perder aqui, que seja você. Que seja você disposto a abrir mão. Quero ler alguns textos com você. O primeiro está em Romanos 5:1. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Qual que é a maneira que você se apropria, irmãos? É pela fé. O que é fé? Fé é crer no que você não enxerga. Eu estou vendo paz aqui na minha casa, mas eu sou movido pela fé. Então pode estar em guerra, eu estou em paz, eu estou resolvido, porque eu estou em Cristo. É dessa maneira que nós temos que observar, movidos pela fé. O dinheiro do mundo espiritual é a fé, por isso que você precisa se apropriar disso. Posso ouvir glória a Deus? E ele continua, paz por Deus, por meio
de Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estar firmes, e gloriamo-nos nas esperanças da glória de Deus. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados, um só corpo, e sedes agradecidos. Olha só, o que é o árbitro do nosso coração? É a paz. Paz com quem? Paz com Deus e paz com a comunidade. Por que eles estavam discutindo? Qual que era a discussão da igreja de Roma? Se podia ou não podia comer carne. Por que eles estavam discutindo isso? Porque uns estavam comendo e outros estavam sendo ofendidos. Mas quando eu entendo que devo manifestar fé, qual que tem que ser minha atitude? Se eu estou comendo carne, está ofendendo, o que eu devo fazer? Agora, se eu não estou comendo carne e tenho outro irmão comendo carne, qual que deve ser minha atitude? Perdoar ele. Quer comer carne? Pode comer. O que eu tenho a ver com comer carne? Os irmãos estão me entendendo? Quando o ponto é sobre mim, eu paro de fazer pela paz. Mas quando o ponto é sobre o outro, eu não preciso me preocupar com o que o outro está fazendo. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque o árbitro do nosso coração é a paz. É a paz dentro de mim. Eu não sei quando você converteu, mas eu converti em 2008. Alguém converteu por aí? Todo mundo aqui converteu depois de 2008? Glória a Deus. A maioria de vocês converteram com a gente pregando o evangelho da graça. Dá um glória a Deus por isso. Vou te dar a oportunidade de novo. Muitos de vocês se converteram com a gente pregando o evangelho da graça. Mas na minha época não tinha graça não, irmãos, era lei. E você sabe o que demonstrava na minha época que alguém converteu? Eu vou te falar. Primeira coisa, crente convertido não ouve música do mundo. Primeira coisa, era clara. Mas quem que colocava isso no meu coração? Era Deus? Era o meu líder. Ó, você converteu agora? Não pode música do mundo. E aí eu converti mesmo, irmãos. Converti que eu peguei meu MP3. Eu não sei se você já teve um MP3. Estou ficando velho, né? Peguei meu MP3, liguei o meu computador, pus o MP3 na minha CPU. Fui lá, apaguei todas as músicas que eu tinha, ficou só um louvor. Nada além do sangue. Eu tinha convertido mesmo, irmãos. Mas não era a minha música que ia demonstrar se eu converti ou não. Mas eu estava sendo impulsionado a fazer aquilo. Eu nunca tive brinco. Mas tirar o brinco também era um aspecto que tinha convertido. Crente não usa brinco não. Mas o que nós pregamos hoje? Nós não estamos aqui para ensinar o que você pode ou o que você não pode fazer, mas nós estamos ensinando que quem tem uma nova natureza é guiado pelo Espírito, e se ofende o Espírito, eu não vou fazer. Mas isso acontece por intermédio do quê? Por intermédio da revelação. Não é um líder, não é um pastor que vai vir aqui e falar: ó, irmãos, não pode fazer tatuagem, não pode pôr brinco. Mas é você tendo a revelação no Espírito. Por isso que você precisa ter revelação de quem você é em Cristo Jesus. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Ah, pastor, quer dizer então que eu posso sair por aí e fazer o que eu quiser? Se essa for a sua natureza, você faz. Mas se você tem a natureza de alguém que nasceu de novo, eu tenho certeza que você não vai querer sair por aí fazendo qualquer coisa. E eu não estou falando isso para te pressionar, dizendo assim: se você nasceu de novo. Não, eu estou falando real. Você precisa nascer de novo. Quando você nasce de novo, você tem revelação da justificação em Cristo. Quando você tem revelação da justificação em Cristo, você vai viver em paz. E a paz vai ser o árbitro do seu coração. A paz vai te impulsionar a servir mais. Está aqui o pastor Neto, estava conversando com ele agora. O pastor Neto trabalha no banco. E qual que é o desejo do pastor Neto? Virar tempo integral. Poder ficar aqui 24 horas por dia, se desgastando pela igreja, pensando nos irmãos, servindo ao Senhor. Mas por que ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso para mostrar para Deus que foi um bom negócio salvar ele? Ele quer fazer isso para mostrar para o pastor que ele está servindo a igreja? Não. Mas porque a natureza dele tem clamado em servir o propósito. Irmãos, não adianta nada você liderar a célula porque tem alguém te pressionando. Você tem que liderar a célula porque teve revelação de quem você é no reino de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Por que muitos crentes começam e param pela metade?
Por que que muitos desistem depois de ter começado a carreira? Por que que muitos abandonam o propósito de Deus? Porque eles não estavam fazendo por conta da revelação. Estavam fazendo porque existia um ambiente hostil para que aquilo acontecesse. Vou te contar o meu testemunho. Tem aqui o pastor Christian, era do seminário também. Eu entrei em 2012 no seminário. E na minha sala tinha 120 irmãos. Formou 30. Cadê os outros 90? Eles não entraram por conta de um chamado. Eles entraram porque no dia de apresentar os seminaristas, o pastor Wilson chamou lá no palco da conferência. Queria chamar os seminaristas aqui, os futuros pastores. Quem aqui quiser fazer parte do próximo seminário, pode ir fazer a inscrição. Os irmãos não foram se inscrever por conta de um chamado, por conta de um propósito, por conta de uma identidade. Eles estavam sendo movidos pelo que estava acontecendo. Você não pode ser movido simplesmente pelos ambientes que você está. Você tem que ser movido pela palavra de Deus. Porque quando não tiver mais nada, você vai ter a palavra. Quando as coisas estiverem dando errado, o seu coração vai continuar justificado em Cristo e tendo paz com Deus. Quando essas coisas estão juntas dentro de você, ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder impedir o propósito de Deus de se realizar na sua vida. Por isso que você precisa ser movido por essa paz, que é o árbitro, que determina onde você deve ou não ir, que determina quais são os limites da sua vida. Vocês já viram aquela ponte nos Estados Unidos, que é a maior ponte, acho que do mundo lá, aquela bem grandona, assim, de ferro? Já viram essa ponte? Tem até nos filmes, sempre os vilões vão lá brigar. Quando essa ponte estava sendo construída, ela tinha um índice altíssimo som. Não foi o diabo não, foi só a pilha que acabou mesmo. Já resolvemos, amém, irmãos? E eles estavam construindo a ponte, e o índice de morte dos operários era muito alto. Por quê? Porque eles estavam suspensos sobre o mar, e eles caíam de medo. Aí eles decidiram resolver aquilo. Como que eles resolveram? Eles colocaram uma grande rede embaixo dos operários enquanto eles trabalhavam. Sabe quantos caíram depois de colocar na rede? Nenhum. Por quê? Porque agora eles tinham a sensação de paz e tranquilidade. Se eu cair, eu estarei seguro. A mesma coisa tem que ser com você. Quando você tem revelação de quem você é em Cristo, você não vai viver mais atrás das coisas do pecado. E não é por medo de Deus. Você não está deixando de pecar porque você está com medo de Deus te punir. Você deixou de pecar porque a sua nova natureza não se inclina para essas coisas. Repete-se comigo: justiça, paz e alegria. Lá em Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo escreve assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lembra que eu comecei falando que o diabo tem um trabalho? E o trabalho é distrair você. Qual que é a maneira de eu me desvincular do trabalho do diabo? É quando eu tenho um coração com paz em Cristo Jesus. Quando eu estou em paz com Deus, eu não vou ficar dando ouvidos porque o diabo vem soprando o meu ouvido. Eu não vou ficar dando ouvido quando ele chega perto de mim e fala assim: eu sei o que você fez no verão passado. Por que eu não vou dar ouvido para isso? Porque eu estou justificado em Cristo. Eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com os irmãos. E essa paz que excede o entendimento. O que é a paz que excede o entendimento? É que às vezes você vai se colocar numa posição de perdão por gente que você nem ofendeu, para que a paz seja mantida no ambiente. Você sabe que a igreja, ela é formada por vários nichos, né? O primeiro nicho são dos novos convertidos. E o apóstolo Paulo diz que os novos convertidos são como bebê. E o que bebê faz, irmãos? Ele come e... não quis dizer? Vamos falar de novo? Ele come e... chora e faz cocô, né?
E aí o que o responsável tem que fazer? Limpar a caca, acalmar o bebê. Entenda uma coisa, você não é mais bebê. Então, se você não é mais bebê, você tem que ajudar a acalmar os bebês que chegam. Você tem que ajudar a resolver os problemas que acontecem. Você tem que ajudar servindo o corpo de Cristo com aqueles irmãos que são convertidos. Irmãos, entenda uma coisa. Quando os novos convertidos chegam, eles fazem um monte de coisa que não devia, assim ou não é? Mas como é que você trata eles quando eles erram? Você derrama acusação sobre a mente dele? O que você tem que fazer? Reafirmar a natureza. A maneira que nós corrigimos na nova aliança é afirmando a natureza. Quando você era pequeno, e aí você mentia, o que sua mãe falava? Para de mentir, Deus não gosta de gente que mente. Quem já ouviu isso aqui? E aí você cresce achando que Deus é o quê? Pô, Deus me odeia, mano. Deus me odeia, porque tudo que Deus não gosta, eu faço. Como é que eu vou poder ter relação com Deus? Como é que eu vou poder me aproximar de Deus? Quando o novo convertido chega na igreja, você corrige ele dessa maneira, ou você reafirma quem ele é? Ele errou, aí em vez de falar que Deus não gosta dele, você fala assim: você é amado, você não precisa ir por esse caminho, você foi justificado, não existe mais condenação sobre a sua vida. Por que você tem que fazer isso? Porque você tem que servir aos irmãos como você gostaria de ser servido. Da mesma maneira que Deus produziu paz em você, você precisa produzir paz entre os irmãos. Nós não estamos aqui para produzir acusação, nós estamos aqui para produzir paz. Isso é uma característica do radical livre. Então eu te falei que tem a criança que precisa de atenção, mas a igreja, da mesma maneira que ela é feita pelos mais novos, ela também é feita pelos mais velhos. Então, se o mais novo precisa de atenção e paciência, os mais velhos precisam de respeito e honra. O pastor Ricardo nos ensinou que o pastor Wilson não gosta de iluminação, estrobo e movie. Ele não gosta. E aí você podia chegar e falar assim: ó, pastor, isso é religiosidade, o que tem o som? O que tem a luz apagada e a iluminação? Ou você pode simplesmente servir e honrar. Pastor, o senhor não gosta de iluminação? Então o período de louvor que o senhor estiver aqui não vai ter iluminação. Acabou. Resolvemos. Por quê? Porque a maneira que nós tratamos os mais velhos é com respeito e honra. Os irmãos estão me entendendo? Ah, pastor, por que é sempre os jovens que têm que ceder? Porque a Bíblia diz que os jovens são fortes. Não é forte para arrumar briga, é forte para perder a guerra, é forte para causar paz, é forte para causar reconciliação. Você está aqui, está sendo abençoado, amém? Poderoso, viu mover aqui com o pastor Hugo, todo mundo sendo tocado pelo Senhor, mas você vai voltar para a sua igreja local, e o mover que você recebeu de Cristo, precisa afetar a sua igreja local, você precisa servir o seu pastor lá na igreja local, os adultos precisam ser abençoados por você, você precisa orar com as suas células, para que exista a conversão dos pais, para abençoar a igreja. Por quê, irmãos? Porque o nosso papel é produzir a paz. A paz que nós recebemos de Deus é a paz que nós produzimos entre os irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Então o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quantos estão alegres aqui? Mas o que você precisa entender? Que alegria não é felicidade, assim como amor não é paixão. O que é felicidade? Felicidade é causada por algo. Quer ver, ó? Tem corintiano aqui? Pô, Itaquera, eu achei que ia ter mais corintiano. Aqui não? Tem palmeirense aqui? Santista não deve ter não, né? Tem? São Paulino? Ó, mais São Paulino, hein? Caramba. E aí, imaginar aí seu time campeão do mundo. Você ia ficar feliz? Então acho que vocês não gostam muito de assunto de futebol, não. Vamos imaginar que na sua conta hoje vai cair $1 milhão. Mas gosta mais dinheiro, né? Irmãos,
$1 milhão é 6 milhões de reais. É dinheiro ou não ia? Quem ia ficar feliz com esse dinheiro na conta? Quem ia dar glória a Deus por esse dinheiro? Mas isso é felicidade. Presta atenção aqui. Felicidade é condicionada por algo que acontece. Aconteceu, por isso eu estou feliz. Imagina, vocês marcam um dia para ir para a chácara, pastor. Vai ser um dia de lazer na chácara. Piscina, futebol, churrasco, resenha. Os irmãos iam gostar? Aí chega na chácara, chovendo. Vai ter que ficar todo mundo escondido, não dá para ficar jogando bola. Você ia ficar triste e ia ficar reclamando. Imagina, cobrou R$200. Chega lá chovendo. A churrasqueira nem acende de tanta chuva. Aí em vez de ficar feliz, você fica triste. Então vou repetir. A felicidade é condicionada ao que acontece. Cadê os irmãos que tem carro aqui? Você saiu do culto abençoado, saiu da imersão aqui tocado por Deus. Aí indo embora alguém bate no seu carro. Aí a bênção vai tudo pelo ralo. Você não tinha seguro, alguém rouba seu carro, acontece uma coisa que não devia. Mas escutem uma coisa. O reino de Deus não é justiça, paz e felicidade. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que alegria é essa? Que alegria é essa? Irmãos, eu liderava a célula. Minha última célula que eu liderei foi em 2012. E eu estava contando para os irmãos mais cedo que eu ia para a célula assim com uma certa dificuldade de liderar. A minha célula era dentro da favela, assim, que era chão de terra, casa de madeira. A bola caía no córrego assim, de fezes, os caras pulavam lá para pegar a bola. E aí eu ia para a célula, irmãos. Aí só tinha gente feia. Só tinha os doidos. Tinha uns irmãos que você não entendia o que ele queria dizer com aquilo. E eu liderava aquela célula. Só que eu não liderava aquela célula por felicidade. Eu não estava feliz de estar ali. Mas eu tinha entendido algo no meu coração. Que eu não devo servir a Deus por felicidade, mas por alegria no Espírito. E o que é alegria? Alegria não é movido pelo que acontece. Alegria é quem eu sou em Deus. Alegria por servir ao Senhor. Alegria por estar escrevendo uma história com Deus. Por estar realizando o meu propósito. Porque a alegria não é movido pelo que acontece. A alegria é quem eu sou em Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você sabe onde que ele escreveu isso? Na cadeia, algemado. Irmãos, como é que alguém preso pode dizer para os de fora que eles precisavam se alegrar? É porque a alegria do apóstolo Paulo não estava condicionada às situações, não estava condicionada às coisas que aconteciam. Pelo contrário, ele mesmo diz no começo do livro de Filipenses, ele diz assim um negócio poderoso: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é forte, né, irmãos? Você pode repetir comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Você acorda de manhã, um dia de trabalho, segunda-feira chuvosa, aí você declara: tudo posso naquele que me fortalece. Mas você já leu os versículos anteriores? Ele diz assim: já passei por fome, por nudez, por perseguição, por naufrágio. Posso afirmar para vocês: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que o apóstolo Paulo tinha entendido? De que a nossa alegria não é movido pelo que acontece, mas é quem nós somos em Deus. Você precisa ser alguém alegre. Você não pode ser movido pelas suas emoções. Você não pode ser movido pelas circunstâncias. Dia 5, o pagamento caiu. Não, de novo, peguei desprevenido, né? Dia 5, o pagamento caiu. Dia 30, não tem R$1. Não quero saber de comunhão,
Não quero saber de estar com os irmãos, estou sem dinheiro. Por que os irmãos são movidos dessa maneira? Porque são condicionados a situações. Mas o que Jesus quer nos ensinar, o que o apóstolo Paulo está pregando para nós, é que o reino de Deus é justiça em Cristo Jesus, é paz com Deus e é alegria no Espírito. Se você não se levantar para liderar, para ser um homem e uma mulher de Deus, com o seu coração cheio de alegria, você vai ficar pelo caminho. Por isso que você precisa estar disposto a se mover pela alegria do Espírito. Você precisa estar disposto a liderar pela alegria que foi manifestada no seu coração. 2 Coríntios 12:10. Por isso, por Cristo, alegre-me nas fraquezas. Olha só, irmãos. Ele está dizendo que ele se alegra na fraqueza. Como que alguém se alegra na fraqueza? Eu não sei você, mas quando eu percebo as minhas debilidades, eu fico pensando, Deus, olha só como eu sou fraco, ruim. Será mesmo que o Senhor quer me usar? Mas é que o apóstolo Paulo está dizendo, para você se alegrar nas suas fraquezas. Por quê? Porque quando você descobre que pela sua fraqueza, Deus manifesta a força, você olha para a situação e com fé, você crê nas coisas que ainda não aconteceram. Só te lembrando, a discussão em Roma começou por qual aspecto? Comer ou não comer carne? Pode ou não pode fazer isso? Deve ou não deve ir a esse lugar? Até que o apóstolo Paulo se levanta e fala assim, olha, vocês devem parar de discutir sobre comer ou sobre beber. Vocês têm que entender que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então olha só, tinham dois grupos aqui. Tinha um grupo ofendido com os irmãos que praticavam coisas erradas, aparentemente erradas. E o outro grupo eram dos irmãos que praticavam essas coisas aparentemente erradas. Mas o que o apóstolo Paulo vem mencionar? Parem de se preocupar com quem está ofendido ou com quem se ofende, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E você sabe, na verdade, a coisa que deveria, ou a coisa que fazia com que o coração de Deus se entristecesse? Quero ler com você. Vamos lá para Romanos 14. Romanos 14. Lá para o versículo 22. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve. A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Aí o versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que desagradava a Deus em Roma não eram os irmãos que comiam carne oferecida a ídolos, ou os irmãos que ficavam ofendidos, é que eles estavam se movendo sem fé. E como que eles se moviam sem fé? Eles não estavam acreditando que em Cristo foram justificados, e que pela justificação receberam paz, e que pela paz que eles têm em Deus, agora eles podem estar alegres no Espírito. Irmãos, quando o profeta Elias se trancou na caverna, o anjo apareceu para ele, e disse assim, pastor Neto, come, porque a jornada é longa. Quantos aqui creem que a Zona Leste vai ser alcançada? Quantos aqui creem que vão ser participantes do ganho da Zona Leste? Do Senhor mudando essa região, mudando o que as pessoas pensam sobre esse lugar. Que em vez de ser um lugar onde as pessoas vivem debaixo de condenação, vai ser um lugar de paz e tranquilidade. Sabe, irmãos, tem um pastor amigo do pastor Aloysio, o pastor Eibe. Ele é pastor de uma igreja em Santarém, no Pará. E você sabe que o Pará é o lugar que existe um índice maior de homicídios. É o lugar no Brasil que mais se mata gente, é no estado do Pará. Mas você sabe qual que é a cidade que menos se mata gente? Em Santarém, no Pará. Sabe por que isso acontece?
Porque uma igreja se levantou naquele lugar para pregar o evangelho que produz paz. Sabe o que Deus quer fazer com a sua célula e que as pessoas que estão em volta de você quer produzir paz? E sabe como que isso vai acontecer? É quando em primeiro ponto você se levantar em fé, crendo que foi justificado em Cristo, e que justificado em Cristo você tem paz, e que tendo paz você pode ser alegre, não pelas circunstâncias, mas alegre no Espírito. Eu queria que vocês colocassem de pé, gostaria de chamar o louvor. Queria que você acalmasse a sua alma. Queria que você fechasse seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Nós vivemos em uma geração que tem tido muitos problemas psicológicos. Crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A alma dos jovens da nossa geração tem sido muito atacadas. E a maneira que o diabo trabalha é através do espírito de acusação. Quando você observa o mundo, você vai perceber que o mundo está atrás de algo. Eles vivem dissolutamente procurando algo que produza no seu coração satisfação. Que produza no seu coração alegria. As pessoas estão lá fora correndo atrás da alegria que vocês já encontraram. Encontraram em Cristo. Que a mente de vocês nessa noite possa ter revelação de que vocês foram justificados em Cristo Jesus. Eu quero declarar sobre a vida de vocês consciência de perdão, consciência de reconciliação. Eu quero declarar agora sobre a mente e sobre o coração de vocês, revelação de que vocês foram justificados em Cristo, e que justificados em Cristo, vocês não têm mais espaço para o pecado, e que se não existe mais espaço no pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, se isso foi resolvido em Cristo, eu quero declarar sobre a mente de vocês, vocês foram justificados em Cristo Jesus. E que agora, justificados em Cristo Jesus, vocês podem servir a Deus com paz. Vocês podem servir a Deus como aqueles que têm a conta paga. E que tendo a conta paga, vocês possam servir a Deus com alegria. E servindo a Deus com alegria. Alegria que é a mesma palavra para satisfação. Quando nós encontramos Cristo, nós encontramos satisfação. Quando nós encontramos Cristo, nós encontramos a verdadeira alegria. Alegria que não está condicionada ao que acontece à minha volta. Mas eu tenho alegria porque eu estou em Cristo. E se eu estiver na cadeia, aprisionado, à meia-noite, eu louvarei o Senhor. E se as aflições se levantarem contra mim, se alegrem nas aflições. E se eu descobrir as minhas fraquezas, se alegrem nas suas fraquezas. Porque ao fraco o Senhor faz forte. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Enquanto nós ministramos essa canção, deixa o Espírito produzir revelação dentro de você.